Voltamos com o nosso primeiro programa de uma série sobre justamente os programas de governo. A gente discutiu hoje os desafios da economia brasileira e vamos falar agora da indústria. Esse é o setor que enfrenta as maiores dificuldades para crescer e para gerar empregos. De todas as atividades econômicas, a indústria é a que mostra o maior desânimo. A descrença numa recuperação no médio prazo é preocupante. Ela voltou aos mesmos padrões verificados no auge da crise internacional, iniciada em fins de 2008. Se há um ramo da indústria capaz de fornecer sinais positivos ou negativos em relação ao futuro da indústria, esse é o de máquinas e equipamentos. Mas a intenção de investimento da indústria em geral está tão abalada quanto a confiança deste setor de bens de capital. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas indica que menos de 10% dos empresários ainda acreditam na possibilidade de um aumento nas vendas nos próximos 6 meses. No ano passado, 6 em cada 10 empresários ainda estavam otimistas. A queda da participação da indústria brasileira no PIB está se agravando. De toda a produção nacional em 2004, a contribuição da indústria foi de 19%. Em 2008, a crise reduziu o produto da indústria para 16% do PIB. No ano passado, essa participação já era de apenas 13%. E os números de 2014 continuam apontando redução. É possível, a um país com o tamanho do Brasil, prosperar sem uma indústria vigorosa? Bom, Eduardo, você apontou aqui várias vezes essa, digamos, depressão do setor produtivo e a sua dificuldade em retomar com vigor os seus investimentos, o seu crescimento. O que é que pode ser feito num curto prazo para estimular a indústria? O governo Dilma é um governo de paradoxos, né? Ele tinha na redução do juro a sua principal bandeira. Ele vai ser o primeiro governo, desde a mudança do regime cambial, que vai entregar com um juro maior do que recebeu. O Brasil voltou a ser campeão mundial de taxa de juro real. O segundo paradoxo é um governo de perfil estatizante que conseguiu arrebentar as nossas duas principais estatais, Eletrobras e Petrobras. Mexeu tão desastradamente no marco regulatório, nas regras do jogo e na própria gestão das empresas que acabou prejudicando muito. E o terceiro ponto é a indústria. É um governo de perfil desenvolvimentista que fragilizou enormemente a base industrial do Brasil. Nós precisamos pensar muito seriamente num plano de recuperação da indústria, mas não casuístico, não de curto prazo, não de mexidas pontuais aqui e ali, mas de criação de um ambiente de negócios em que o empreendedorismo, fazer negócios no Brasil, seja muito mais desenvolto, muito mais eficiente, muito mais ágil. Custo Brasil, sistema tributário, regime trabalhista, nós temos uma agenda muito ampla de reformas estruturantes e não pontuais para melhorar o ambiente de negócios para todos os setores. Também não cabe ao governo ficar elegendo campeões nacionais, o que o BNDES vinha fazendo. É feito a portas fechadas, com pouca transparência, má alocação de crédito e, como eu disse, não mudou o patamar de investimento agregado na economia brasileira. O BNDES avançou enormemente no crédito, estatizou o crédito no Brasil e continuamos investindo rigorosamente em torno de 18% do PIB ao ano, o que é muito pouco. Voltar à confiança é fundamental e esse choque de confiança não vai vir se continuar a política econômica praticada no Brasil nos últimos 4 anos. Mas o índice de confiança não é baixo apenas na indústria, também no comércio, também entre os consumidores. A presidente Dilma costuma falar e mencionar o pessimismo e como essas expectativas afetam as decisões. Mas o cenário é bastante complicado, como diz aqui Eduardo Janete. Concorda com esse diagnóstico? Veja só, o Eduardo Janete ele insiste em omitir que nós tivemos uma grave crise internacional. Em uma crise financeira, o principal setor, o setor que é mais afetado é a indústria. Tanto é que se você pegar a produção industrial dos países mundo afora, 2, 3 países recuperaram a produção industrial em relação a 2009, 2008. O resto tudo está com um crescimento da produção industrial parecido com o que tinha antes. Tá? Então, esse é um fenômeno global. A indústria sofre mais, porque ela sofre mais das incertezas globais, tá? Em relação ao setor de serviços e agrícola, que têm dinâmicas diferentes. O segundo é que este governo Dilma tomou decisões de extrema importância para a indústria. Lançou-se programa de política industrial, procurou
dar o máximo possível de incentivo para o setor, seja reduzindo custos financeiros, reduzindo custo tributário, reduzindo custo de energia, justamente para mitigar os efeitos dessas adversidades internacionais. E eu discordo do fato de que a indústria está tendo tamanha dificuldade pelo fato de que o ano passado o investimento cresceu 5,2% e o PIB cresceu 2,5%. Então, o investimento tem crescido mais do que o PIB nos últimos anos e o ano passado não foi exceção à regra. E a indústria, inclusive, cresceu mesmo, cresceu 2,5%. A indústria não é só a indústria de transformação, ela é a indústria extrativa, que no Brasil tem crescido muito, e ela é a indústria de construção civil também. Né? Mais do que isso, uma agenda muito importante para a indústria foi colocado em funcionamento, em prática, nos últimos anos, que são os imensos investimentos em infraestrutura que reduzem os custos de transporte, logística e diverso. Não é agenda de curto prazo, não é pontual. Quando se fala em investimento em infraestrutura, está se falando agenda para os próximos 10, 20 anos. É um novo ciclo de crescimento que a gente está falando. E tem ainda o programa de qualificação dos trabalhadores, que é o Pronatec, que já qualificou mais de 7,5 milhões de trabalhadores no Brasil e tem aí na agenda, em 2015 e 2018, abrir vaga para mais 12 milhões de trabalhadores. Estamos falando de aumento de produtividade para a agricultura brasileira, para a indústria brasileira nos próximos anos. Passa a palavra para o Mansueto para falar sobre isso. Dado da indústria, assim, a melhor pessoa que pode responder isso são os próprios industriais. E eu converso com todos eles, almoço com eles, e é muito claro. E olha os dados também, a produção física da indústria no Brasil hoje é menor do que era em 2008. A produção física da indústria no Brasil hoje, até maio, é 3% menor do que há um ano atrás. Então, o último dado da semana passada de emprego do CAGED, a indústria está desempregando. Então, o cenário da indústria, olha o perfil de investimento direto externo que vem para o Brasil, vai para a agricultura, vai para serviço, não vai para a indústria. O Brasil hoje não é competitivo nem em produção de uma máquina sofisticada, nem em produção de roupas. O Brasil é claramente um país de custo de produção muito caro. Quando você olha a perspectiva dos próximos 4, 5 anos e você pergunta, você tenta enxergar se vai melhorar o ambiente de negócio para a indústria, hoje você não consegue responder essa questão. E o setor industrial que vai bem, algumas empresas, seja na área de confecção, seja na área de calçados, esses setores, essas empresas que são classificadas como industriais, têm um pé muito forte em comércio e serviços. Então, eles estão muito bem porque eles entraram em comércio e serviços. A desindustrialização que está ocorrendo no Brasil, um país de renda média, preocupa. E preocupa ainda mais quando a gente olha para frente e a gente não vê a saída do túnel. O próximo governo tem que construir essa saída do túnel. Eu faço uma última pergunta antes de encerrar o programa, porque é um quadro complexo, vocês apontaram diversas possibilidades, soluções ou continuidades, e a indústria, esses números e vários outros setores mostram o encolhimento, a inflação, o problema de preço. A questão é, fazendo os ajustes que são propostos, conseguiremos manter o que tivemos até aqui, que é um nível de emprego, uma taxa de desemprego estável, um nível de emprego, de geração de novos postos positiva? Ou necessariamente os ajustes que a economia brasileira está demandando vai provocar desemprego? O modelo de crescimento que a gente tem no Brasil, ele é altamente sustentável porque eu citei a agenda de reformas em infraestrutura, qualificação, aumento de investimento em educação, em diversos outros setores produtivos da economia. Nós temos os mais importantes players internacionais no Brasil, em várias cadeias produtivas aqui no Brasil, com a produtividade de outros países dentro da fábrica. Então, o que eu acho importante é o seguinte, a agenda que nós temos que ter é exatamente essa, a agenda do crescimento econômico com aumento de produtividade, é um desafio que temos que enfrentar nos próximos anos e, ao mesmo tempo, geradora de emprego. Não é concebível imaginar um modelo de crescimento que seja recessivo para o mercado de trabalho no país. Então, essa combinação de crescimento com geração de emprego e sustentação do emprego no país é fundamental. Mansueto? Então, o problema de recessão a gente já está vivendo, quer dizer, não recessão do PIB caindo, mas a gente está numa economia que tem uma inflação de 6,5% com crescimento de 1%. O crescimento de 1% esse ano, possivelmente no próximo. Se a gente
continuar por mais 2, 3 anos com crescimento de 1%, daqui a 3 anos esse país vai ter um problema muito sério. Problema de desemprego, problema de pagar suas contas. Então, assim, o grande desafio, o ruim já chegou, o inverno já chegou. O grande desafio daqui para frente é a gente voltar para o verão, é a gente tomar as medidas corretas, simplificação tributária, controle do crescimento do gasto, sinalizar para o mercado como é que vai ser essa recuperação da economia, não em 1 ano, mas em 2, 3, 4 anos, para conseguir de novo a confiança dos empresários e aumentar o investimento. Esse é o desafio. Eduardo. Nós estamos vivendo o 7-1 da Dilma, né? 7 de inflação e 1 de crescimento. Esse é o estado hoje da economia brasileira. Os desequilíbrios e distorções que vieram se acumulando nos últimos anos vão ter que ser corrigidos. Custarão empregos? Não custarão empregos dramaticamente, mas o ajuste terá que ser feito, Mônica, e não fazê-lo vai custar mais empregos do que fazê-lo. O custo de não fazer o ajuste é maior do que o custo de fazer o ajuste. Agora, não há dúvida que isso vai ter que ser corrigido. O preço das tarifas vai ter que ser corrigido. O lado fiscal vai ter que ser disciplinado, porque está muito mal desenhado, está muito mal controlado. Nós vamos ter que trazer a inflação para o centro da meta. A boa notícia é que a experiência passada mostra que o Brasil, enfrentando com coragem a necessidade do ajuste, retoma rapidamente. Então nós tivemos, o governo Fernando Henrique precisou fazer um ajuste desse quando mudou o regime cambial. 2 trimestres depois, mais ou menos, a economia já estava apontando de novo para uma retomada. O Lula, corajosamente, quando assumiu, fez um ajuste até certo ponto doloroso. Em 2 trimestres, a economia brasileira já estava retomando e voltando à normalidade de crescimento. O enredo não vai ser muito diferente dessa vez. Mudar o rumo vai ter algum custo? Vai. Ninguém pode dizer que não tem. Não mudar vai ter um custo ainda maior. Agora, mudando, vai retomar em 2 trimestres. E aí a economia resolveu o seu passivo, resolveu os seus problemas e está de novo na trilha de um crescimento saudável. Porque também não interessa crescer de qualquer jeito. Tem que crescer com qualidade. Saberemos logo que escolha o eleitor vai fazer. Muito obrigada, Eduardo Janete, Mansueto de Almeida, Márcio Holland, pela participação aqui no debate. Agradecemos também as 3 coligações lideradas por Dilma Rousseff, do PT, Aécio Neves, do PSDB, e Eduardo Campos, do PSB, pela participação e pela indicação dos economistas aqui presentes. A gente volta no próximo domingo com o 2º programa da série, que vai discutir os problemas da infraestrutura do Brasil e as soluções propostas pelos candidatos a presidente. Até lá.